A medida provisória que abre vagas para médicos estrangeiros sem revalidação de diploma e exige do estudante de medicina a dedicação exclusiva pelo tempo mínimo de 2 anos ao serviço público no SUS vem gerando muita discussão pelo país. A respeito do programa Mais Médicos, nós vamos conversar com o advogado especializado em Direito Civil e Direito Empresarial, Henrique Furquim Paiva. Doutor Henrique Furquim Paiva, existe alguma ilegalidade nesse programa Mais Médicos? Olha, eu acredito que já tenha uma ação direta de inconstitucionalidade questionando o programa Mais Médicos. Eu tenho... o que eu identifico aqui de ilegalidade, né? Se você pegar o tópico em que ele institui a obrigação de prestação de serviços, né, do médico por 2 anos ao SUS, a partir do momento que ele cumpre o curso dele, eu vou já identificar aqui uma restrição ao exercício da atividade profissional. Porque a lei, né, ou a medida provisória, eu não vou dizer lei porque não foi aprovada ainda, existem várias emendas aí que estão em trâmite no Congresso. Porque a medida provisória, ela diz o seguinte: olha, você está habilitado para agir como médico, mas né, essa habilitação seria única e exclusivamente ao SUS. Então eu estou dizendo que ele é médico, mas ele está restrito ao âmbito do SUS. Estão criando um serviço obrigatório, né, e isso seria semelhante à atividade militar, né, como o serviço militar é obrigatório. Eu identifico aqui também outra questão. Bom, então, quando você cria essa obrigação dele prestar serviço ao SUS por 2 anos, né, você está criando um serviço obrigatório, né, semelhante ao serviço militar. E a partir do momento que você o habilita para atividade de médico, mas restrita ao SUS, você está restringindo o exercício da atividade dele, né. A hora que você diz que essa atividade de 2 anos, que você está obrigando ele a fazer ao SUS, você insere isso numa medida provisória que foi criada única e exclusivamente para criar contingente de médicos ao SUS, você está fazendo um desvio de finalidade, né, a partir do momento que, por um lado, você diz que esses 2 anos a mais do estudante, né, de exercício de atividade no SUS, ele seria uma atividade acadêmica, e não é, porque ele vai ser supervisionado por um médico que não é docente. Ele não é um médico que está com uma metodologia científica para fazer um acompanhamento acadêmico desse estudante. Aliás, os atendimentos que esse estudante realizaria no SUS seriam atendimentos indiscriminados, né? Não haveria nenhuma finalidade ou planejamento acadêmico, né, para o exercício dessa atividade, né? Então, eu já identifico aqui o seguinte: você criou esses 2 anos a mais na grade curricular da medicina, sem nenhum cunho acadêmico, trazendo essas pessoas, esses estudantes ao SUS, para que façam atendimentos de maneira indiscriminada. Eu identifico aqui, num primeiro momento, um desrespeito à lei das leis, porque a lei das leis diz o seguinte: você tem que ter na lei um conteúdo lógico, né? Tudo o que for objeto da lei, e aí no caso seria criar mais médicos ao SUS, né? Eu teria que ter uma coordenação lógica das demais obrigações que a lei instituir. A partir do momento que eu estou dizendo que eu vou levar estudantes para trabalhar no SUS, eu não estou levando mais médicos, eu estou levando pessoas que ainda não estão formadas, né? A medida provisória se refere a eles como estudantes. E outra coisa, eu criei esses 2 anos dizendo que teria um cunho acadêmico e não tem, né? Então eu identifico essa obrigação dos 2 anos a mais na grade curricular como uma matéria clandestina ao programa Mais Médicos, porque não tem nenhuma referência em referência correta de colocar mais médicos no sistema SUS e também não tem nenhum cunho acadêmico para justificar o aumento de 2 anos na grade curricular.
dos médicos, até porque hoje o médico, quando cumpre os 6 anos, já está habilitado para o exercício da medicina, e a medida provisória altera isso, né? A partir do momento, a outra questão também que eu coloco aqui é o seguinte: a partir do momento que você aceita para participar do programa Mais Médicos estrangeiros sem diploma revalidado, eu estou, entre aspas, legalizando o exercício ilegal da medicina, né? Porque esses médicos que não têm diploma, a nossa lei brasileira diz que o diploma não é revalidado no país, a nossa lei brasileira diz que eles não podem atuar na área médica, eles não estão qualificados tecnicamente para atuar na área médica. Desse modo, a medida provisória contraria todo esse arcabouço de normas que foi criado para dar segurança ao cidadão brasileiro, de ser atendido por profissionais qualificados, e tenta dizer que seria médico aquela pessoa que não é, né? Se ele não tem o diploma revalidado aqui no país, ele não pode ser considerado médico e não está autorizado ao exercício da medicina. A medida provisória está tentando burlar essa normativa que garantia a qualificação técnica e a segurança do cidadão nos atendimentos. A lei, a gente diz, ela não pode moldar o fato à sua vontade, né? Ela tem que interpretar o fato como ele é. Então, nesse caso, o cidadão não seria médico, né? No caso dos estudantes, eles também não são médicos, segundo a medida provisória, porque a referência a eles é de que eles teriam autorização, e o mesmo fala dos médicos que trabalharão sem diploma revalidado. A medida provisória diz que a autorização seria restrita ao SUS. Então eu identifico uma outra ilegalidade aí. Poxa, se o programa ele tem um cunho social, ele foi criado para valorizar as classes mais pobres, que estão carentes de recursos, que precisam de médicos. Eu não estou oferecendo médicos para eles. Eu estou oferecendo estudantes que, segundo a medida provisória, não estão habilitados para o exercício pleno da medicina, e estou oferecendo estrangeiros cujo diploma não foi revalidado no país, ou seja, que não tem qualificação técnica para o exercício na medicina aqui. Aí eu já estou prejudicando o cidadão, que, segundo o artigo 196, ele tem o direito ao acesso à assistência médica de uma maneira que ele seja atendido de forma adequada, eficiente, em todas as necessidades dele. O que eu estou oferecendo para ele? Eu não estou oferecendo mais médicos, eu estou oferecendo paramédicos, pessoas que têm algum conhecimento básico na área da medicina, mas que, segundo as normas profissionais, né, dos conselhos da profissão médica, e segundo as normas do MEC, que realiza o programa Revalida de diplomas, as normas de assistência à saúde, que são reconhecidas e antigas aqui, e que foram criadas para gerar segurança ao cidadão para ser atendido por pessoas habilitadas. Segundo essas normas, essas duas categorias, os estudantes e os estrangeiros sem diploma revalidado, não estão autorizadas à realização da medicina e colocam em risco a vida do cidadão. Então, num programa social que diz ser para gerar mais médicos no atendimento do SUS, eu estou dizendo que as pessoas, as classes C e D, poderão ser atendidas, né, ao contrário do cidadão abastado que tem recursos. Essa classe menos abastada, ela vai ser atendida por profissionais não qualificados. Ou seja, e essa classe é justamente a que mais precisa, né, Arthur? É a que está sujeita ao saneamento básico deficiente, né, que está sujeita às doenças mais graves por falta de higiene, por falta de estrutura, né, e por assim vai. Dr. Henrique Furquim Paiva, esses profissionais não qualificados, como o senhor disse, tanto de brasileiros ou como estrangeiros, se houver o chamado erro médico, como responsabilizá-lo? Justamente, você colocou outra questão muito interessante aí, porque olha só, com relação aos estudantes, a medida provisória diz que vai ser acompanhado por um médico, não necessariamente docente, viu, Arthur? Não necessariamente docente, um médico que tenha pós-graduação. É isso que a medida provisória diz, né? Esse médico que foi destacado para supervisionar o ato dos estudantes, quem irá responder junto com os estudantes por algum erro médico. Agora, o estrangeiro sem diploma revalidado. Aí quem vai responder, além
estrangeiro, que vai atuar aqui no país, claro, responde o Estado, né? Responde a União por ter agido de uma maneira tão imprudente assim para indicar uma pessoa que não tem qualificação mínima para o exercício da medicina. Agora eu posso puxar um outro problema que está sendo avaliado também nessa questão do programa Mais Médicos, é o problema da falta de estrutura. Eu chamo essa medida provisória de gambiarra legal, porque ela não vem atender, ela não vem suprir a estrutura que é necessária para a realização da medicina. Então, o que eu tenho conhecimento, Arthur, hoje, no exercício da minha atividade? Vários médicos me procuram e eu os oriento, em determinadas situações, a fazer boletim de ocorrência, porque o cidadão está no local para atendimento médico, que não tem luz, que o equipamento de oxigênio não funciona, que não tem um instrumento para realizar um procedimento de cirurgia necessária num ato de urgência e emergência, não tem uma equipe qualificada para poder dar respaldo num atendimento mais complexo, né? O médico hoje, ele não está interessado em determinadas regiões ou localidades, não é porque ele não veste a camisa, né, da profissão dele, ou não honra o julgamento que ele fez, a promessa que ele fez quando se formou, né? Ele não quer se submeter a uma situação absolutamente irregular, né, no atendimento do cidadão, porque se der algum problema no momento do atendimento, ele vai responder pessoalmente, né? Ele, médico, responde, né? Ele é responsável pelos atos que ele realiza. Agora, ele está no local sem estrutura nenhuma, não tem um mínimo para ele proceder um atendimento e acontece algum problema, a culpa não é dele, a culpa é do local que está desestruturado, né? Mas ele não quer correr esse risco, e ele tem razão nisso. Como que ele vai prestar um serviço médico no local que não tem a mínima condição dele exercer a atividade dele? Então está aí a baixa adesão ao plano, a justificativa da baixa adesão no programa Mais Médicos, que também está relacionada a essa questão da responsabilidade do profissional no atendimento do cidadão. Veja bem, Arthur, a medida provisória, ela exige do estrangeiro conhecimento da língua portuguesa, né? Não exige fluência, exige apenas o conhecimento. Isso vai prejudicar o quê? A hora que o médico for realizar a anamnese do paciente, onde ele vai questionar todo o passado, o presente, né, do clínico desse paciente, ele precisa ter uma exata compreensão para anotar no prontuário médico. Isso para fomentar o conhecimento dele e o possível diagnóstico, e daqueles que vão assumir o caso daí por diante. Ele, na hora da formação do diagnóstico, ele vai depender também dessa interação correta com o paciente, entendendo exatamente o que o paciente vai explicar para ele, principalmente nessas regiões em que a comunicação é prejudicada, porque são pessoas que são analfabetas, que não sabem se comunicar adequadamente, tudo. O médico tem que ter essa sensibilidade. Um estrangeiro que não tem fluência na nossa língua, como que ele vai ter a compreensão correta, né, do que o paciente vai historiar para ele, né? Então, eu trato essa medida provisória como uma gambiarra, porque ela nos tira a esperança de que a União vá criar uma estrutura adequada, né, para os médicos trabalharem no país todo, né? Por quê? Porque vai se resolvendo com retalhos de legislação que vão tapando os buracos, né, com um cimento fraco que na primeira chuva vai exceder, né, com certeza. Estamos conversando com o advogado especialista em Direito Civil e Direito Empresarial, o Dr. Henrique Furquim Paiva, ele que fala a respeito do programa Mais Médicos. Doutor Henrique, há pouco o senhor falava desses médicos que irão trabalhar 2 anos prestando serviço aí pelo SUS. Correto. E existem 2 modalidades na iniciativa pública, né? Tanto o concursado e o terceirizado. Em que categoria esses médicos seriam classificados trabalhando esses 2 anos no SUS? Olha, a lei, a medida provisória não especificou. Ela colocou esses médicos
como automaticamente integrados ao SUS a partir do momento que eles encerrarem a faculdade, né, encerrarem o curso de medicina. Então não houve uma explicação de como eles serão qualificados, né, no exercício dessa atividade, né. É outra questão que precisa ser bem esclarecida e não foi esclarecida pela medida provisória. Mas, claro, eles estarão submetidos ao Estado de alguma maneira, né? Vão ter que ser credenciados, eles vão ter que ser integrados de alguma forma. Essa medida provisória 621 do dia 8 de julho de 2013, que é conhecido como o programa Mais Médicos, trata de uma outra questão também agora, que é anunciada dias depois, de que o médico brasileiro formado aqui vai ter que fazer o revalida e o governo vai oferecer R$400 para o estudante que submeter a este exame. Isto é legal, o doutor Henrique Furquim Paiva? Olha, Arthur, mais uma vez, né, a gente vê a utilização de recursos públicos sem nenhum critério, né? Porque eles podem até querer justificar como sendo uma verba investida para o exercício de uma atividade social, né? Mas eu acredito que essa destinação de dinheiro de recursos, né, de bolsas, ela vai ter que ter um critério acadêmico adequado, como se utiliza para os estudantes atuais. Ela vai ter que ter um processo administrativo anterior para que o estudante obtenha esse recurso, né? Mas, ao meu ver, da forma com que ela está sendo feita, de uma maneira indiscriminada, eu entendo que esse recurso público está sendo destinado sem respeito às normas de direito administrativo, ou seja, não há nenhum tipo de concurso ou processo administrativo prévio para concessão de maneira adequada desses recursos. Eu estou achando que está tudo sendo feito de uma maneira indiscriminada, sem nenhum critério, sem nenhuma seleção, sem nenhum concurso. Muito bem. Nós conversamos com o advogado especialista em Direito Civil e Direito Empresarial, Dr. Henrique Furquim Paiva, que falou a respeito da medida provisória 621, o chamado Programa Mais Médicos. Dr. Henrique Furquim Paiva, muito obrigado pela participação. Arthur, eu que agradeço, desejo muito sucesso a vocês e parabéns por esse programa maravilhoso.